Voltamos a transmitir o nosso RB Notícias especial, que recebe um convidado bastante importante para todos nós, o doutor desembargador Henrique Nelson Calandra, que está conversando sobre o atual momento que vivem as instituições brasileiras, né? A pergunta que eu tinha vontade de fazer ao senhor é que o senhor admite, acha viável ou possível ou justificável uma investigação sobre o crime de invasão de privacidade? Eu acho que deve haver uma investigação muito séria em torno disso. É um crime de ação pública, não é? É verdade. O Ministério Público tem que se interessar por isso. Tem que se interessar por isso. E porque está em jogo a segurança das pessoas também, né? Porque podem vazar informações essenciais, porque o magistrado também tem que ter alguma cautela no se movimentar com seus familiares, não é? Revelar onde está o filho de alguém, que às vezes tem que estudar fora. Eu me recordo de um caso no Rio de Janeiro, de um colega, ele é juiz e a mulher também. E ele, como magistrado na parte criminal, decretou um sequestro que incomodou, sequestro de dinheiro alto, que incomodou uma organização criminosa. O que eles fizeram? Mandaram uma cesta para ele, uma cesta de vime, com a gravatinha da filha dele. E aí ligaram para ele de um telefone não identificado, dizendo, olha, agora nós estamos mandando a gravatinha. Ou você abre mão desse bloqueio, ou nós vamos mandar a cabeça da sua filha na próxima vez. Como é que fica um juiz numa situação dessa? Não é? Então, é um caso do juiz ter que tomar partido. Né? Nós somos, muitas vezes, ameaçados e outras vezes ameaçados e mortos. Patrícia Scioli foi morta com 21 tiros na porta da sua casa, no Rio de Janeiro, por quê? Era uma juíza extremamente rigorosa na apuração de crimes cometidos por quem quer que seja, inclusive pelas milícias e organizações ligadas aos militares no Rio de Janeiro. Então, perdeu a vida. No Espírito Santo, a mesma coisa. Aqui em São Paulo, Machado, nosso colega, também assassinado na porta do fórum, com escolta e tudo. Então, a vida de um juiz, de um promotor, não tem intervalo para os comerciais como tem na televisão. Ou seja, nós temos que estar permanentemente atentos, porque na aplicação da lei que você, cidadão brasileiro, mandou escrever, nós temos que aplicar essa lei sem olhar quem. Não importa quem seja a personalidade, não importa se é um homem poderoso, um grande empresário, ou se é uma pessoa mais modesta, nós temos que fazer a aplicação da lei. Sabe, é uma corrente aí que acredita fielmente, né, que existe, na realidade, uma organização interessada em, sabe, a favor da impunidade, para voltar ao que era. O problema da corrupção é um problema sério que esse país vive há muito tempo, não é? Então, a Lava Jato surgiu como uma esperança do brasileiro de que esse país, né, pudesse mudar, não é? Da Operação Lava Jato, a coisa surgiu assim. E o intuito, o objetivo, não é, né, dessa campanha difamatória, eu acho que eu posso até usar essa expressão, de promotores, do próprio juiz, da própria Operação Lava Jato, teria o interesse já manifestado por uma organização interessada em impunidade. Não é? Verdade. O que é que o senhor pensa disso, hein, doutor? Eu acho que o Brasil caminha para uma liberdade, ainda que tardia, uma liberdade plena, um país que será realmente, um país evoluído, gente que anda pelo mundo, né, que viaja, agora aposentado há mais de 3 anos, né, a gente tem essa liberdade de poder viajar um pouquinho. E a gente constata que o Brasil realmente é um dos melhores países do mundo. Mas o brasileiro precisa ser o melhor cidadão do mundo. E para que o brasileiro seja o melhor cidadão do mundo, ele tem que ter educação, judiciário forte, independente, Ministério Público independente e advocacia atuante, né? Não pode só o réu poderoso que foi presidente,
que é empresário, ter grandes advogados. Eu acho que a advocacia, no meu tempo, da Defensoria Pública aqui no Rio de Janeiro, eram de pessoas extremamente empenhadas, que tinham igual ou melhor competência que qualquer defesa paga peso de ouro. Então, réu pobre, tão bem defendido quanto o réu abonado, rico, poderoso. Então, eu acho que o Brasil caminha para melhor. Agora, eu gostaria de voltar a essa questão da corrupção, da Lava Jato. O senhor acha que existe uma organização criminosa no sentido de acabar com a Lava Jato para voltar ao status anterior? Acho que o conflito é ideológico, é político, e organizações criminosas, mafiosas, existem no mundo inteiro. Tem político interessado em se livrar da justiça nessa história, doutor? Existe gente na política que já foi até condenado respondendo a processo, pelo judiciário. Então, o que ocorreu na Itália com a operação Mãos Limpas, que chama Manipoliti, onde depois, por um golpe político, muita coisa voltou para trás. E por atuação dos políticos. Por atuação dos políticos, e a máfia voltou a atuar. Isso é um conflito grande. Interessante. A imprensa na Itália se manteve afastada, mas o Brasil, a imprensa está... Quer dizer, a imprensa, dois, três órgãos de imprensa, né, que estão, sei lá, servindo de instrumento para esse tipo de... O senhor enxerga assim? Eu vejo que muitas pessoas não fazem a filtragem que devem fazer. É por isso que a minha vinda aqui se deve também a homenagear os jornalistas dessa casa, desde aquele que é o redator-chefe, aquele que entrevista, aquele que escreve, e todos os servidores dessa casa que trabalham para construir a verdade e a informação. Nós não podemos contaminar a nossa imprensa com opções políticas de A, B, C, D, porque essas opções políticas, e nós vamos ver com o passar do tempo, elas vão mudar. Hoje é um governo de direita, amanhã poderá ser um governo... Os homens passam, as instituições ficam. Então, desembargador, muito obrigado, viu, pela sua presença, a sua disposição em conversar conosco. Uma grande honra para mim voltar aqui, e eu queria homenagear aos juízes brasileiros, aos promotores brasileiros, aos advogados brasileiros, a cuja tribuna eu retornei agora, mas, sobretudo, homenagear você, eleitor, que como eu era, antes de ser tudo isso, eu era um trabalhador brasileiro, batia ponto 7 horas da manhã, não é? E comia sanduíche na hora do almoço, jogava bola no fim de semana, e dizer que nós devemos respeito a cada um de vocês. E perdoem se de algum modo eu falei alguma coisa que possa magoar alguém. O senhor nos orgulha com a sua presença e a sua disposição de conversar conosco. Nós conversamos com o desembargador Henrique Nelson Calandra e, enfim, chegamos ao final de mais esta edição. Mais uma vez agradecendo o desembargador, nós prometemos voltar numa próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Obrigado, desembargador. Obrigado.